são cobradas, você bloqueia a conta, como você faz com qualquer devedor empresa. Né? Bom, nós temos esses mecanismos. Não sejamos, nós aqui do programa, injustos com o Congresso Nacional, colocando só sobre o Congresso Nacional a responsabilidade pela lacuna que ainda existe na legislação. Porque também temos que reconhecer, ao Executivo cabe a responsabilidade de criar um estado tal de coisas, como disse o Dr. Raimar, anualmente se sabe que vai chegar a época, próximo da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento tem que brigar para que entre no orçamento tanto quanto seja possível para assegurar reajustes. E o Marcelo nos trouxe a notícia de que há um verdadeiro crédito, há servidores credores de valores. Ressarcimento de anos passados. Sim. Nas negociações, vem uma parte e o resto joga para frente, é isso? É mais ou menos isso, porque, na verdade, o que se busca geralmente com as greves no Serviço Público Federal não é um reajuste especificamente. A gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é reajuste e o que é recomposição vencimental. No âmbito dos servidores públicos, uma nomenclatura técnica não é salário, é vencimento. Ou subsídio, dependendo o que se categoria. Busca, essencialmente, nas reivindicações, nas greves dos servidores federais, especificamente, é a recomposição salarial, ou seja, são a reposição das perdas inflacionárias que vêm se acumulando durante muitos anos. Então, na verdade, não é um reajuste, um aumento salarial que, via de regra, se busca. Então, é importante a gente enfatizar essa diferenciação. Mas a minha preocupação independente, ela tem, e acho na verdade, que não é debate, não é que tem efeito inflacionário. Não tem efeito inflacionário. Se busca repor a inflação, não tem efeito inflacionário. Se você pauta pela Exatamente. inflação, se você pauta se pela busca inflação, recompor as claro perdas. Agora, um detalhe importante, a anualidade do reajuste, previsão constitucional, Exatamente. também exige mesmo índice para todas as categorias. Exatamente. Isso também não acontece, né? Não, porque, na verdade, a política remuneratória do Executivo Federal nos últimos anos é fazer reajustes específicos para determinadas categorias e com percentuais diferenciados. Às vezes, concedendo diferenças remuneratórias para alguma gratificação de uma determinada categoria e não concedendo o mesmo índice para outras categorias. Então, isso é causa de distorções nas tabelas remuneratórias dos servidores públicos. Inclusive, nós temos casos de flagrante disparidade no pagamento de servidores públicos federais, em que, basicamente, eles exercem as mesmas atividades, mas têm a sua remuneração de forma diferenciada. Desembargador, atualmente, alguma categoria na Justiça do Trabalho está paralisada ou todas as greves no Serviço da Justiça do Trabalho estão vencidas? A greve da Justiça do Trabalho hoje não atinge 20%. Mas não ainda tem gente em greve? Tem há pouco mais de uma semana. E quem é que rege a greve lá dentro da sua casa? Nós temos depois do comercial? Como é que o desembargador da Justiça do Trabalho trata da greve dentro da sua casa? Nós já voltamos com Conversas Cruzadas. Participe da interativa. O serviço público e a greve. Primeira opção, é um direito ilimitado? Ilimitado. Segunda opção, as greves devem ter restrições, ou seja, temos que ter mesmo uma lei específica que restrinja esse direito de greve. E a terceira opção, não deveriam existir greves no serviço público. 8401-0360, para você responder a uma dessas três opções. Já voltamos. Conversas Cruzadas e a greve no serviço público. Jones Talay Mendes, Arli Aguiar Ribeiro, Jorge Gelzer. Muito obrigado pela participação pelo e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Venha também pelo Twitter, @Conversa Cruzada. Ou participe da interativa. As greves no serviço público. Primeira opção, direito ilimitado. Segunda opção, devem ter restrições. Terceira opção, não deveriam existir.
ligue para 8401-0360, escolha uma das respostas e participe do programa. Eu, do bloco anterior para este bloco, deixei a indagação ao desembargador Francisco Rossal de Araújo, do nosso TRT. Como é que os desembargadores, como é que o tribunal administra a sua própria greve, a greve na sua casa? Já a nossa experiência, Brito, até porque temos que dar o exemplo, nós temos montado uma comissão de greve. O tribunal tem uma comissão composta... É uma instituição permanente, então? Tem uma comissão de greve? Não, é uma comissão de relações com os servidores e que ela enfrenta as questões da greve. Ela é composta por 3 juízes e 2 funcionários da administração que negociam com os servidores. Nossos problemas que nós temos enfrentado. Primeiro, a manutenção dos serviços essenciais. Nós tivemos algumas greves, como bem referiu o Dr. Raimar, tivemos algum problema nas audiências. Fruto de negociação, do diálogo, conseguimos repor todos os serviços essenciais que foram estabelecidos como sendo o protocolo, as audiências, a liberação de alvarás e os atos urgentes, cautelares, liminares, etc. e tal. Com essa negociação com o sindicato, inclusive com a participação como ouvintes dos representantes dos advogados, da OAB, da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresa e Advogados Trabalhistas de Empregados, com total transparência, portanto, nós entabulamos as negociações e sempre mantivemos os serviços essenciais. Quando, em algum caso, não tinha o mínimo de funcionamento de 30%, que foi determinado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que o tribunal usou como parâmetro, então se fazia o remanejamento de servidores que não estavam em greve e que supriam essas necessidades. A nossa estatística hoje é que nós não ultrapassamos a casa de 20% dos servidores em greve, não temos problema em nenhum, portanto, temos mais de 80% ou 70% em todas as unidades judiciárias funcionando. Tivemos um problema específico no protocolo de Porto Alegre, que se reduziu o horário, mas ele continua atendendo e hoje com um número mínimo de servidores. O que ocorre quando termina a greve? Nós fazemos um plano de recuperação do trabalho. Esse plano é seguido criteriosamente, inclusive das outras greves. Se abre um processo administrativo, se faz uma tabulação de todos os servidores que fizeram greve e se estabelece uma escala de cumprimento das horas paradas. E a pergunta, este jeito meticuloso, detalhado, que preserva a prestação de serviço, a Justiça do Trabalho, quando examina a greve dos outros, tenta aplicar também? A nossa experiência tem dado muitos bons frutos, inclusive com punição de funcionários que se recusaram a cumprir. É só ir no tribunal, os processos são públicos e que vão ver que está lá todo registrado, 2 ou 3 funcionários que se recusaram a cumprir a recuperação do trabalho foram punidos pelo tribunal. Então esse é o exemplo que nós temos que dar para a sociedade de como é o trato com a coisa pública, o respeito. É evidente que uma greve, por definição, causa prejuízos. É evidente que vai haver a insatisfação da população, eventualmente. O papel do tribunal é diminuir ao máximo esses prejuízos, equilibrando, então, os 2 direitos, o direito de greve e o direito da população. Bom, os 2 advogados das pontas inscreveram-se no intervalo para replicar. O que dá o direito de tréplica. Maravilha, maravilha. E a palavra é sua, doutor Raimar. O senhor tem uma réplica ao que disse o doutor Tim anteriormente. Na verdade, eu não vou ter maior respeito pelo doutor Tim, meu ex-colega da Pontifícia Universidade Católica, nos tempos da PUC, como professor, mas não pretendo, assim, discordar de tudo. Mas algumas coisas devem ser recolocadas até para que não transite julgado, né? E, inclusive, quero concordar com o Dr. Tim com relação a um dos aspectos da sua manifestação anterior. Mas a primeira discordância é a seguinte, é uma preocupação grande que a Ordem tem com relação ao serviço público. Nós, evidentemente, não podemos avaliar o serviço público com os critérios de avaliação do trabalho na iniciativa privada. Nós temos atividades que são deficitárias no serviço público e que devem continuar sendo deficitárias porque elas não existem com o propósito de lucro. Um hospital, por exemplo, que dê grandes prejuízos, mas atenda a população naquelas especialidades onde se propõe atender a população, cumpriu o seu papel. Mesmo que no fim do ano o balanço seja péssimo, tenha dado um grande prejuízo, mas cumpriu o seu papel, porque a forma de aferição dessa qualidade não está na rentabilidade. E a produtividade, muitas vezes, é quase impossível de ser sopesada. É difícil aplicar a meritocracia pelo critério da produtividade ou da rentabilidade para todas as atividades profissionais. Então, a primeira
observação que eu gostaria de fazer, até para deixar registrada aqui a posição da ordem com relação a esse ponto. Nós já discutimos isso em outros momentos em que se tratou do serviço público com essa ênfase, com essa consideração própria da iniciativa privada. É claro que nós estamos tratando de uma legislação aqui, que é a 7783 de 89, que é uma legislação dirigida para a iniciativa privada e que foi apropriada ou recepcionada agora para fins de utilização na greve do serviço público por falta de outra coisa, como tu disseste, Brito. Faltou aí iniciativa do Executivo, iniciativa do Legislativo, na elaboração de uma norma que regulamente. Então está se usando, na verdade, uma regra cuja finalidade não era de regulamentar essa situação excepcional no serviço público. E até acho assim, ela não serve propriamente para essa regulamentação. Está sendo usada de modo analógico, mas de forma, pelo menos a metade disso é indevida. Como tu colocaste lá, olha as categorias que nós estamos aqui paradas, ou que ficaram paradas até a semana. Polícia Federal, Anvisa, tem um hospital de Porto Alegre aqui com mais de 400 pedidos parados no aeroporto, não são liberados por falta... Medicamentos, né? exatamente. As aduanas, a Receita Federal, de modo geral. Quer dizer, primeira consideração que se faz é que não são atividades que podem ter uma regulamentação própria da atividade privada. Quase tudo isso aí versa sobre atividades essenciais, diz respeito à segurança pública, diz respeito à segurança sanitária. Então, me parece assim que o critério de, tanto a lei não se presta porque é uma lei dirigida para iniciativa privada, quanto o critério de aferição da qualidade de serviço também não pode ser aquele que se usa na iniciativa privada. Mas só para concluir, Brito, para não parecer assim que eu estou contrariando tudo, o doutor Tim, ele diz uma coisa importantíssima que deve ser relembrada. As lideranças sindicais hoje, isso aí não é a primeira vez que eu ouço, isso aí vem sendo dito há muito tempo. O doutor Sosequim já tinha uma referência para atividades do dirigente sindical e para atividades do liderado durante uma greve, onde ele distinguia isso de modo acadêmico. Olha, os erros passíveis de cometimento pelo dirigente sindical são esses. E os passíveis de cometimento pelo liderado, que são atos de violência, são agressões no curso, são esses. Mas o grande problema aí, e ele salienta com muita propriedade, é que as lideranças sindicais, elas estão de fato distanciadas das bases, porque elas têm um treinamento, um preparo, uma formação, uma proteção à estabilidade, à garantia de emprego, por exemplo, que a base da categoria não tem, os dirigentes têm. Então eles podem se lançar em algumas aventuras e serem seguidos por trabalhadores que sofrem as consequências disso porque não têm essas mesmas proteções. Nós temos aí um pensador europeu, Alain Sipiot, que tem uma obra, Além do Emprego, onde ele trata disso. Ele diz que o grande problema do sindicalismo, francês, obviamente, pelo nome, o grande problema do sindicalismo é essa desconexão que se deu, num certo momento, entre a liderança sindical e a base. De modo que a liderança, inclusive, tem outra forma de perceber o mundo e outros interesses. Mas é essa liderança que leva aquele grupo para caminhos que talvez eles não queiram seguir. O relator vai votar em bloco ou vai fatiar o seu voto? Não, pode ser em bloco. Acho que eu escuto todos. Então vamos para a réplica do revisor. Bom, a minha divergência inicialmente seria só contra a argumentação do doutor Luciano, mas agora eu vou acrescentar também uma divergência em relação ao que o doutor Raimar falou. Bom, o primeiro aspecto... Mas, por favor, que impere entre nós o princípio do colegiado. Sem dúvida. Bonito isso, né? O princípio do colegiado. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar em relação à colocação do doutor Luciano é que eu discordo que os sindicatos são ultrapassados hoje, muito pelo contrário. Os direitos trabalhistas, eles chegaram a ter esse reconhecimento pela legislação, pela Constituição, nos Estados democráticos, especificamente em relação, fundamentalmente em função da atuação das entidades sindicais. Os trabalhadores, eles conseguiram atingir um padrão mínimo em relação aos seus direitos via entidades sindicais, via organização, através das organizações sindicais. Então, eu discordo que os sindicatos hoje são mecanismos ultrapassados. Muito pelo contrário, se não houver sindicatos hoje na nossa sociedade, qual é o meio que o trabalhador vai ter de buscar as suas reivindicações na justiça ou frente ao trabalhador? Deixa eu fazer uma pergunta.
e se eu estiver enganado, sem nenhum constrangimento, me corrija. Sim. A confederação haverá de ter legitimidade para, por exemplo, intentar mandado de injunção. Sim. Correto? Sim. Em nome de todas essas categorias. Sim. Certo? Eu até presumo que esteja muito claro lá nos seus estatutos e tudo mais. Muito bem. Por que não faz? Bom, a confederação, em relação à questão da greve que está terminando agora, da greve de 2012, ela ajuizou duas ações no Supremo Tribunal Federal. Ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra aquele decreto 7777 de 24 de julho, em que a Presidência da República determinou que fossem feitos convênios entre a administração federal e estados e municípios para a manutenção dos serviços essenciais. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal parou, coloca a Brigada Militar no lugar. É mais ou menos isso que o decreto mas dizia. Há uma série de inconstitucionalidades nesse decreto, que a Confederação, junto com a CUT, inclusive, CUT Nacional, está questionando a constitucionalidade em relação a esse decreto, porque não deveria ter sido feito fundamentalmente esse arranjo para resolver a problemática causada pela greve. Não poderia ser feito via decreto, mas teria que ser feito através de lei, especificamente. Cabe a pergunta, ação direta de inconstitucionalidade contra decreto? Sim, contra decreto, porque o decreto ele não é meramente regulamentador, ele inova no ordenamento jurídico. Tanto é que a Presidência da República utilizou o decreto no lugar de lei. A Presidência da República... Seria o antigo decreto regulador autônomo? Exatamente, não, é um decreto autônomo. E como é que anda? O decreto está com o ministro Dias Toffoli e não tem decisão ainda. Ele é o relator? Ele é o relator. Ele recebeu a ação? Recebeu a ação, mandou ouvir o advogado-geral. Tem um pedido de liminar. Ele não examinou? Ainda não examinou. Ele mandou ouvir o advogado-geral da União e depois... O que ele já foi, por sinal. Exatamente. E além dessa ação direta de inconstitucionalidade, nós ajuizamos também no STF uma reclamação contra os descontos remuneratórios, argumentando, sustentando que... Se é reclamação é porque tinha uma decisão anterior que está sendo... Os mandados de junção que o Supremo Tribunal Federal regulamentou o exercício do direito de greve no âmbito do serviço público. Nós entendemos que o corte remuneratório ele infringe as decisões do Supremo Tribunal Federal nesses mandados de junção. Naqueles mandados, o Supremo não autorizou corte de salário, nem corte de ponto, nada disso? Não, o Supremo não diz especificamente isso. Mas, na verdade, a questão, uma das questões discutidas nesta reclamação é que o direito de greve ele é indissociável em relação à negociação. Então, se a administração ela corta o ponto do servidor, ela impede o exercício de greve, ela obstaculiza e embaraça a negociação, o processo negocial no curso da greve. Então, entre outros fundamentos, o principal é esse. Agora, só prosseguindo em relação à questão que as observações do Dr. Luciano, já para finalizar, inclusive, ele fala em abuso de direito. Na verdade, não se trata de abuso de direito, se trata de exercício de direito. O direito de greve está previsto na Constituição Federal. Então, não se trata de abuso de direito, se trata de um exercício de direito reconhecido como, inclusive, direito fundamental na Constituição Federal. O outro aspecto também, no que diz respeito à legalidade e ilegalidade da greve dos servidores federais, agora em 2012. Não há uma decisão no Brasil, em todo o Brasil, que tenha declarado a ilegalidade da greve. Então, no entendimento das entidades sindicais, a greve ela vai ser abusiva só... Resta saber se houve provocação, porque a justiça não... Pois é, bom, mas aí cabe a parte interessada provocar essa decisão. Aliás, é uma coisa muito... Certa feita eu disse isso aqui no Conversas Cruzadas e alguém me cobrou, puxa, Brito, ofendeste o juiz lá no programa? É um juiz que aqui estava e eu disse a ele, como digo agora ao desembargador, o senhor, eu espero que seja inerte. Correto? Ou seja, só vai responder provocado. Claro, que é um exatamente, princípio constitucional. É um princípio constitucional. Que estavam agora, a gente vê aí nas discussões do Supremo. Eu não estou ofendendo, ao contrário, estou homenageando o desembargador. Ou seja, a segurança que ele nos passa de que só agirá provocado. Sim. Não vai sair por aí de ofício a punir, não punir. Exatamente. Como se diz, é um juiz, não é um justiceiro. Exatamente. Não houve nenhuma demanda que eu saiba. A presidente da República não foi a nenhum
Não. Quem fará isso? E Esse é o possivelmente não conseguiria a declaração de ilegalidade da greve. Um detalhe importante: jurisprudência, traduzindo o nosso juridiquês, é o conjunto das decisões dos tribunais, coisas que vão se repetindo, às vezes são inusitadas, mas é a decisão de um tribunal que forma no seu conjunto a jurisprudência. E se examina essas decisões e elas são fonte de direito, correto? Agora eu faço uma pergunta. Ela é mais do que conselho e menos do que ordem. A matéria ainda não está decidida, mesmo com estes mandados julgados pelo Supremo, de forma vinculante. O desembargador aqui em Porto Alegre pode decidir de forma diametralmente oposta, correto? Que isso fique bem claro. Então nós temos ainda, como ele disse, ninguém declarou ilegalidade, mas também ninguém disse que é legal. Nós estamos num vazio total. O certo é que nós temos algumas decisões garantindo os serviços mínimos essenciais. Exatamente. Às vezes fixando percentuais, o que já é uma limitação. Muito bem, né? Muito bem. Agora é a sua tréplica para fechar este bloco. Pois bem, eu acho que primeira coisa, o abuso de direito, né, ele só se verifica no exercício. Eu não poderia verificar a abusividade em tese, porque acho que talvez eu não tenha me feito entender. O que me parece, vendo como foi exercitado esse direito por vários servidores e retratado na mídia, houve sim excessos, né? Então, há um momento em que o exercício de um direito deixa de ser exercício de um direito e passa a ser abusivo. Até quem diga que esse termo não seria o ideal, porque abuso de direito seria uma contradição em termos. Mas, então, me parece que ficou bem claro e me parece também que, à medida em que você não tem custo e não tem risco para fazer greve, que é um risco, tem que ser, senão vira uma atividade que perderia a própria natureza da greve, que é uma atividade, de novo, em que você busca um aumento a partir de algum grau de conflito, fica uma atividade muito fácil, porque não há custo. E quero dizer o seguinte, acho que a gente não deve ficar aí constrangido por eventuais divergências. Eu acho que me chamaram aqui porque, sabidamente, eu tenho uma posição e que não quero que pareça, e falei no início, contra os funcionários, contra o direito do trabalho, mas um pequeno detalhe, só para deixar claro, produtividade não é a mesma coisa que rentabilidade. Claro. Produtividade é produção por unidade de tempo. Eu não tenho dúvida que um hospital... Nós todos aqui sabem isso. Não, mas eu não tenho dúvida que um hospital... Então eu entendi mal, porque os critérios de aferição de rentabilidade, eu não tenho dúvida que um hospital, uma escola pública possam ser deficitários. Agora, eu também não tenho dúvida que eu posso aferir a produtividade. Como? Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar meios. Agora, na Coreia, que é um dos melhores sistemas de ensino, eu tenho certeza que o professor ele é avaliado. Inclusive, eu tive a oportunidade, como vários outros, de ter a experiência do meu filho ter estudado no exterior, pequenininho já, e os professores frequentemente avaliados. Então, não me parece difícil, e é o que fazem os melhores sistemas de ensino. Isso, já há vários estudos que mostram. Tudo tem dois lados. Claro, eu acho que como... Não, porque tem um detalhe. Não pode ser assim, o salário do juiz é por número de sentenças. Mas fez isso na Espanha e não funcionou. Mas o critério de medição da produtividade, tem que ser às vezes preocupa, porque pode nos levar para um estado com excesso. Olha aqui, ó, vamos multar bastante porque isso é produtividade. Até se acusa a indústria da multa, aqui ou ali, não só de trânsito, multa em geral, quer dizer, como aliás, o senhor admitiu, o senhor disse que os empresários não fazem nada ou fazem pouco contra o agente aduaneiro que tranca a sua carga com medo da retaliação. Ou seja, o Estado que se estimule a arrecadar como sinônimo de produtividade pode nos levar a um excesso. É perigoso. Não acredito que exista uma fórmula matemática única, mas acho que deve ser avançado. Se me permite, em auxílio, Sim. até para que o senhor não fique totalmente desamparado e todos divergindo, né? Eu vou falar o exemplo do CNJ. O CNJ já faz alguns anos... Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu uma política de planejamento estratégico para o judiciário, metas. Evidente que há uma certa resistência, né? Mas são metas que... talvez a preocupação do Dr. Raimar seja colocar que o serviço público não é uma mercadoria qualquer.
O trabalho humano não é uma mercadoria. O trabalho humano tem outros valores, como a dignidade, e também o serviço que é prestado à população não é um serviço qualquer, é um serviço que tem um interesse público, ele tem noções de solidariedade, de respeito, de altruísmo. Portanto, nós não podemos aferir com o instrumento tradicional que o sistema capitalista traz, que é a rentabilidade. Talvez essa seja a preocupação. Não. Agora, é evidente que nós temos que evoluir para métodos de controle racionais, né, que sejam adequados. Por exemplo, eu não posso aferir com o mesmo método uma fábrica de parafusos e a produção de atendimento no balcão do INSS. Né? Agora, é possível aferir, e nesse sentido eu concordo com o doutor Luciano, embora o instrumental, né, é o mesmo problema da lei de greve. O instrumental da lei de greve, o que é? É eu pegar um trator que é feito para a lavoura de arroz e aplicá-lo para a lavoura de soja. Ele funciona, mas não funciona bem, porque os instrumentos não são adaptados. Então, assim como a lei de greve do serviço privado não é um instrumento adaptado para o serviço público, os métodos de aferição de produtividade do setor privado não são um instrumento adequado para o setor público. Mas nós podemos sim progredir, evoluir e buscar. Por quê? Porque quem vai ganhar com tudo isso é a população. Esse é o interesse maior. Esse é o nosso norte. Né? A greve, o serviço público, tudo tem um interesse, que é a população. Por quê? Porque ela é a grande, vamos dizer assim, recebe esse serviço. Né? E é quem sustenta esse serviço. Pois é, a greve, em que medida? Esse é o ponto. A população se beneficiou com a greve e com este resultado dessa greve. Eu não consigo. Se nós conseguirmos um serviço público de qualidade, ela maior qualidade, com funcionários mais trabalhador satisfeito, ele produz eu tenho mais. sérias dúvidas se isso acontece. Então eu vou lhe dar um exemplo prático. Né? A Justiça do Trabalho, há vários anos, tem tido melhorias nos seus planos de cargos e salários. Nós, quando eu entrei na Justiça do Trabalho, vou dar um exemplo particular. Nós marcávamos pautas com 2 anos. O Dr. Raimadas é testemunha. 2 anos, 3 anos. E os tribunais levavam mais 2 ou 3 anos para julgar os processos. Hoje, nós estamos com a média no Rio Grande do Sul em 6 meses. Isso é produtividade, na sua palavra, comparável a qualquer país desenvolvido no mundo. Nenhum tribunal europeu consegue julgar uma causa por instância por melhorias e por qualificação dos servidores. Lá no primeiro grau... Hoje um dos concursos mais procurados em todo o país são os concursos do Poder Judiciário. Por quê? Porque recebem bem. Então, nós recrutamos o que há de melhor na sociedade. Os melhores profissionais produzem melhor. O senhor deu o exemplo da Justiça do Trabalho, mas tem outros exemplos. E eu concordo. Acho que o estabelecimento de metas e planejamento ajuda muito. É impossível você ter um gigantismo do tamanho do Judiciário sem isso. Agora, eu não sei se a gente fosse transplantar para outras atividades... Eu não sei se eu encontro, e atividades que estão em greve. Mas eu só para... eu teria o aspecto de ser ultrapassado ou não. O sindicalismo? Quanto Porque... tempo demanda isso? Não, rapidamente, é só para dizer o seguinte, quando eu digo ultrapassado, eu não faço um juízo de valor de ser bom ou ruim. Mas é que quando a gente estuda a globalização, a gente começa a perceber que o mundo nunca enriqueceu tanto nos últimos anos, nos últimos 20 anos, em função da melhora da China, Índia e Brasil. E a África agora está melhorando absurdamente. Então, a pobreza vem diminuindo no mundo em termos absurdos, como nunca, em função do melhor do sistema capitalista. E quando eu digo isso, a minha pergunta é, como é que fica esse mundo sindical no mundo asiático? Quando eu digo que está em declínio, porque o que eu consigo perceber do mundo hoje é claramente uma Europa absolutamente desintegrada. Não vejo condições, aliás, os portugueses, saiu acho que na Zero Hora hoje, 70% dos portugueses não acreditam na melhora do país. Como eu, quando vou lá, não vejo uma possibilidade de reerguimento da Europa, cheia de direitos, cheia comparado com... Eu não estou dizendo que é melhor a Ásia, eu só estou dizendo que ela está impondo um novo modelo de competição e que eu acho que a gente tem que se preparar para isso. Depois a gente pode voltar Nós temos 2 blocos ainda pela frente e eles serão curtos porque já estamos avançando no horário. Eu volto já e, enquanto isso, conversas.cruzadas@tvcom.com.br é o nosso e-mail. Você pode também usar o nosso Twitter, @conversacruzada. E venha também participar da interativa. As greves no serviço público. Primeira opção, direito ilimitado. Segunda opção, deve haver restrições. Terceira opção, não deveriam existir essas greves. Ligue para 8401-0360, escolha uma das 3 respostas. Já voltamos. As greves no serviço público.
Participação do Cláudio Oliveira, Renato Manfroy, Júlio Pedro Querotti. Muito obrigado, que mandaram recado pelo conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Mande também seu alô pelo @Conversa Cruzada, olha aí o Twitter. E telefone 8401-0360 para participar.